Vamos falar agora no quadro Entrevista Coletiva com o técnico do Hercílio Luz, Raul Cabral. Ele que é natural de Tubarão, da Cidade Azul, terra do Leão do Sul, já passou por Avaí, Mirassol, Tombense, Concórdia, foi auxiliar no Figueira, Juventus de Jaraguá. Desde o ano passado está no comando do Hercílio, hoje líder do estadual. Boa tarde, professor Raul, muito legal te receber aqui. E eu acompanhei tudo isso aí, tudo que eu li agora, acompanhei de perto. Essa tua carreira, né, desde o começo até agora, como treinador, fico muito contente de te ver nessa posição. Professor Raul, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? À disposição de vocês aí no programa. Professor, conhece muito bem, sabe como funciona? É uma entrevista coletiva, cada comentarista vai te fazer uma pergunta. A pedido da direção do programa, vou pedir para o professor não esticar muito nas respostas para a gente conseguir fazer 2 rodadas. Combinado? Primeira pergunta de Renato Semensati, lá de Criciúma. Primeiro, um abraço ao Raul, parabéns pelo trabalho, eu tenho acompanhado aqui de perto e disse para mim, não surpreende desde que eu vi o time na Copa Santa Catarina. Raul, surpreende vocês a forma com que o Hercílio tem liderado o campeonato, invicto, com a melhor defesa da competição? A boa campanha já era esperada, mas essa ponta do campeonato, da forma que está invicto, de alguma maneira surpreende vocês? Boa tarde. Boa tarde. Surpreende, eu acredito que surpreende mais as pessoas que acompanham de fora, né? Nós que estamos com o planejamento bem desenhado desde julho do ano passado. Como tu falou, em relação à questão da Copa Santa Catarina, a gente fez um planejamento e dentro desse planejamento a gente traçou alguns, vamos dizer assim, alguns reforços que a gente precisaria pontualmente para que a gente pudesse fazer uma boa campanha. Conseguimos fazer isso e acho que pensando jogo a jogo, pensando na questão de conseguir bons resultados, estudando adversários, traçando estratégias, a gente tem conseguido fazer bons jogos e conseguir bons resultados. Acho que surpreende mais os demais, acho que a gente está com um planejamento bem certinho e procurando seguir da melhor maneira possível. Legal, mais uma pergunta para o Raul Cabral, agora de Floripa, Raul, com Fábio Machado. Muito legal falar com o Raul Cabral, né? Acompanho, claro, também eu sou mais um que acompanhou a carreira dele toda e sempre tive uma relação muito profissional com ele, ele sempre aceitou bem as críticas, os elogios. Fico muito feliz, viu, Raul, ver esse teu trabalho aí. Mas agora aquela pergunta inevitável, eu escrevi essa semana, o futebol mais vistoso do catarinense é do Hercílio Luz, né? Linhas definidas, time que parte para cima quando tem que partir para chamar, quebrar a linha, quer dizer, é um futebol bem legal. Mas aquela pergunta inevitável, né? Até onde vai o Hercílio Luz? Até onde pode o Hercílio Luz? Na hora do mata-mata, se pegar um time de maior poderio, enfim, como é que vai ser o comportamento da tua equipe, Raul? Assim, a gente tem procurado, como eu falei anteriormente, a gente tem procurado estudar adversário por adversário, traçar estratégias para os jogos. Acho que uma coisa que a gente foi muito pontual, a comissão técnica e a diretoria do departamento de futebol em relação à questão da montagem do elenco. A gente procurou montar um elenco com numeroso, mas com atletas que tenham condições de jogar e todos eles estejam preparados para a oportunidade. Os atletas têm seguido à risca aquilo que a gente tem planejado e eu acredito que se a gente seguir dessa maneira, pensando jogo a jogo, a gente pode conquistar algo interessante dentro da competição. Como eu falo para eles, eu acho que a gente não tem que traçar grandes metas, porque grandes metas em alguns momentos geram frustrações. Eu acho que a gente tem que ir no passo a passo, crescendo durante a competição, para que no final a gente consiga, de repente, algo que seja inesperado, vamos dizer assim. Legal, estamos conversando com o técnico Raul Cabral do Hercílio Luz. E a próxima pergunta para ele na entrevista coletiva aqui do Clube da Bola é do Sérgio Badá, lá de Chapecó. Um abraço para o Raul, parabéns pelo trabalho, realmente um trabalho muito consistente, né? Que não começou hoje, começou no ano passado e trabalho a médio e longo prazo normalmente dá resultado positivo. A pergunta que eu faço, qual é a importância do Rafael Lima nesse trabalho, um jogador que eu admiro muito, que teve uma grande passagem aqui pela Chapecoense e que está aí, mesmo com eu acho que
35 anos, mas é o líder que o Raul Cabral precisa dentro de campo? Sem dúvidas, na verdade, quando a gente fez essa montagem de elenco, que eu citei anteriormente, a gente procurou montar uma espinha dorsal da equipe, e o Rafael, o Fabinho, Elton, Cadu, outros atletas, o Tito, jogadores com uma certa rodagem e uma boa experiência, que possam dar esse suporte para os atletas mais jovens que a gente tem dentro da equipe. E acho que essa mescla, e principalmente o profissionalismo de atletas como o Rafael, que são atletas vencedores, que venceram na vida e que podem passar para esses atletas aquilo que é o necessário para se transformar uma equipe em vencedora, né? Tu é de Chapecó e tu acompanhou bastante o crescimento da Chapecoense. O Rafael fez parte de todo esse processo, da Série D até a Série A, ele e alguns outros atletas, né? E a gente procurou trazer ele para cá para utilizar dessa experiência dele para engrandecer o grupo. Legal, ó, chegou a mensagem, foi só o Badá perguntar, já chegou a mensagem aqui, ó. Marcos Roberto, sou ercilista, mas gosto muito dos comentários do Badá. Legal demais. Mais uma pergunta para o Raul, de Emerson Luiz, de Blumenau. Raul, você é um treinador jovem. Quais são as suas ideias, os teus conceitos, o que você tenta transmitir de diferente à beira do campo como treinador? Não, assim, a gente tem traçado, a gente traçou um modelo de jogo para a equipe e durante a Copa Santa Catarina a gente procurou implementar esse modelo de jogo. A gente iniciou nossa preparação antes para o estadual, a gente iniciou no dia 17 de novembro, então a gente deu cerca de 10 dias após a eliminação da Copa Santa Catarina e procurou traçar esses objetivos e esse modelo de jogo e dentro dos treinamentos aplicar isso da melhor maneira possível. Eu acho que é muito importante que a gente tenha uma metodologia e que os atletas tenham um entendimento em relação a essa metodologia e que a gente possa aplicar da melhor maneira possível. Eu creio que a gestão dos processos, ela passa pela comissão técnica, passa pelo departamento de futebol e passa também pelos atletas. Eu costumo dizer que o time não é meu. O time é o Hercílio Luz, o time é de todos os atletas, todos os funcionários e todos os departamentos e a comissão técnica têm um papel importante dentro do processo e é importante que a gente saiba valorizar isso da melhor maneira possível para que a gente consiga extrair o melhor de cada um e dessa maneira fazer o Hercílio Luz maior e vitorioso. Legal, ó, chegou a mensagem aqui, ó, o Cris, torcedor do Hercílio, acredito que sim, é de Tubarão, ele pede para colocar a tabela que ele quer ver o Hercílio Luz na ponta. Produção, temos a tabela para colocar na tela? Tá aí, ó. Hercílio Luz é o primeiro, 14 pontos, o segundo é o Cambura com 13, Brusque é o terceiro com 11, Concórdia, quarto colocado, também tem 11 pontos, a Chapecoense em quinto tem 9, o Marcílio Dias é o sexto com 8 pontos. Do outro ladinho ali, ó, o Figueirense é o sétimo também com 8, Próspera fecha a zona de classificação com 6 pontos. Avaí e Joinville, ambos com 5 pontos, estão ali no meio do caminho, né? Não vão nem para frente nem para trás. Agora a zona perigosa. O Juventus com 5 e o Barra Lanterninha com 4 pontos. Tá aí, Cris, ó. Fez uma selfie? Tá aí a tabela com o Hercílio Luz na ponta, na tela do Clube da Bola. Mais uma pergunta para o Raul. Vamos continuar girando. Renato Semensati. Raul, tão importante quanto essa bela campanha que o Hercílio faz. Eu conversei com o Rafael na quinta-feira, ele falou do calendário para a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem, para poder ter calendário e tudo mais. Como é que está sendo trabalhado fora de campo esse Hercílio, Raul, que está construindo o estádio, enfim, o que é que você pode trazer de projeto, não só do campeonato, que está sendo espetacular, mas para ter continuidade de trabalho? O Hercílio Luz está num processo de transformação em clube-empresa. Tem um grupo de gestão que está assumindo o clube. Já vem nesse trâmite desde julho do ano passado, quando fui contratado. Dentro disso, a gente procurou fazer um planejamento de uma construção de um processo de metodologia para o clube. Então, a gente está procurando desenvolver as categorias de base. Ano passado, a gente conseguiu montar o Sub-20, o Sub-17, Sub-15. A gente começou a montagem no final do ano passado também. O Sub-17 chegou até a semifinal do estadual. Então, já tem comigo 3 atletas que participaram dessa competição do Sub-17 no ano passado.
Paralelo a isso, o clube está se organizando e está iniciando a construção do novo estádio, e que anexo terão campos que serão utilizados como centro de treinamento. Então, é um planejamento que está sendo feito paralelo, tanto na questão da construção da base, na construção da equipe principal e também em relação à questão da infraestrutura, que a gente sabe que é muito necessária para que consiga desenvolver um projeto a longo prazo. Fábio Machado, o espaço é teu, meu querido, para mais uma pergunta para o Raul. Raul, a família da minha esposa é de São Martinho, né? São Martinho município, não que tem um bairro aí de Tubarão, né? E eu sempre vou para lá, quando eu pego aqui aquela avenida Ivani Freta, né, que foi inaugurada recentemente lá, eu consigo ver a construção lá do novo estádio. Eu tenho meu cunhado, que é de São Martinho e trabalha em armazém, e ele tá me contando o seguinte, que aquele pessoal ali da região está muito empolgado com o Hercílio Luz. E a gente vê nas fotos da torcida no estádio, pegando junto, comprando camisa. Fala um pouquinho dessa relação clube-torcida e o quanto ela é importante em todo esse processo aí. Assim, eu vejo a torcida, na verdade, essa situação da pandemia a gente está vivenciando ainda, mas agora com algumas restrições, mas que está trazendo a torcida de volta ao estádio. Eu acho que ela é a alma do clube de futebol, independente de qualquer clube, mas aqui no Hercílio Luz, eu sou de Tubarão, eu nunca havia trabalhado aqui, e para mim está sendo eu estou muito satisfeito com o apoio que a torcida está dando para a gente. Realmente o local em que o novo estádio está sendo construído é um local estratégico, então ele é praticamente numa via que liga Tubarão às cidades de Gravatal, Armazém, São Martinho, Braço do Norte, São Ludiero, e muito importante que a gente consiga, de repente, representar a região, não somente Tubarão, mas representar a região, e que a gente consiga trazer esse público para dentro do estádio. É muito importante, acho que nós temos projetos para desenvolvimento das categorias de base, projetos das escolinhas de futebol, para que o Hercílio possa crescer de maneira gradativa e de maneira com uma base sustentável. Acho que dessa maneira a gente pode fazer o Hercílio cada vez mais forte, e acho que a importância do torcedor ela está extremamente atrelada a tudo isso que a gente está vivenciando aqui até o momento. Legal, mais uma pergunta do oeste do estado com Sérgio Badá. As perguntas estão bem amenas, estão perguntas boas para o Raul aí responder. Eu vou dar uma deazia um pouquinho aqui agora. O Chapecoense jogou, o Raul, contra o Próspera e perdeu aí no Aníbal Costa por 2-0, mas não foi por causa do gramado. Não foi. Perdeu porque não jogou nada. Mas eu até comentei depois daquele jogo, eu digo assim, ó, eu acho que o Hercílio Luz, pela campanha que está fazendo, está tendo que se esforçar mais da conta. Se o gramado fosse um pouquinho melhor, e não sabe, com todo o respeito, que eu sei que o Hercílio Luz, a diretoria, faz um trabalho para dar todas as melhores condições, e está dando, né? Estão construindo até um estádio novo. Mas se o gramado fosse um pouquinho melhor ali, eu vi aquele jogo ali que o gramado está meio irregular. Será que o teu time, com a organização que tem, não poderia render um pouquinho, mas não teria que dar uma atenção especial para o gramado do estádio onde vocês jogam? Não, realmente o nosso gramado, nós tivemos alguns problemas, né, já na Copa Santa Catarina no ano passado. Então a gente havia feito uma reforma após a Copa Santa Catarina e teve um cronograma de planejamento em que a empresa indicada pela federação, que esteve em todos os estádios, ela viria no final do mês de dezembro aqui, acabou tendo um atraso nesse cronograma. Infelizmente, eles acabaram tendo que fazer esse trabalho somente no início de janeiro, e aí não deu o prazo ideal para que o gramado estivesse pronto para a competição de maneira ideal. Então, realmente ele tem algumas irregularidades. A gente está procurando, o departamento de futebol está procurando especialistas para que possam auxiliar a gente nesse processo, para que a gente possa conseguir melhorar um pouco a condição do gramado. A gente sabe que não é o ideal, mas a gente tem que se adaptar àquilo que a gente tem. Ó, mensagem que chega para o Raul aqui. Boa tarde, Clube da Bola. Quero parabenizar o técnico Cabral pela ótima campanha. Vibra que é teu, Leão do Sul. Fabiano Pereira de Tubarão, mensagem que chegou. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar essa rodada com Emerson Luiz de Blumenau.
Raul, você falou sobre esse trabalho de base que está sendo feito aí, que já está dando resultado no Hercílio Luz, mas no teu elenco hoje profissional, qual é o aproveitamento hoje dos garotos que são formados na casa? Na verdade, assim, a gente, como eu falei anteriormente, a gente pegou um processo praticamente do zero em relação à questão das categorias de base, principalmente porque a base do Hercílio estava inativa depois que iniciou o processo da pandemia. Então, somente alguns atletas que estavam treinando junto à equipe principal no Campeonato Catarinense do ano passado foram que permaneceram aqui. Então, a gente teve que fazer todo um processo de captação num prazo curto para a iniciação do processo. Efetivamente, o atleta que teve oportunidade, que é das categorias de base do clube, foi o Matheus Campos, que é um meia canhoto com muita qualidade técnica. Ele fez um jogo muito bom contra o Juventus na Copa Santa Catarina e ele foi utilizado nos 2 primeiros jogos da competição. Depois ele teve um problema muscular e agora está retornando essa semana. Possivelmente ele possa vir a ser utilizado novamente a partir de quarta-feira. Raul, estão dizendo aqui no grupo que você é um técnico da nova geração, mas que também é muito raiz. Tem ali atrás de você aquela televisão do Paraguai, que pega televisão, rádio, internet. Essa pega ondas curtas, ondas médias. Não sei onde é que o amigo viu a televisão atrás de você. Tem a televisão aí atrás. Deixa eu ver. É do outro lado. Eita! Não, na verdade é o computador. É o computador e aquela antena ali, a antena do Wi-Fi. Estão pegando o teu pé, estão brincando contigo. Raul, muito legal te receber aqui, cara. Bater esse papo, né? Como eu falei, o Fábio também falou e os outros comentaristas com certeza acompanharam ali desde a tua primeira movimentação como técnico e hoje é um dos destaques do Catarinense. Muito sucesso nessa tua história, nessa tua missão e te esperamos receber outras vezes aqui no Clube da Bola. Não, eu agradeço a oportunidade, estou à disposição de vocês, sempre acompanhando o programa, porque a gente sabe que vocês são bem informados e pode, vamos dizer assim, passar informações que sejam necessárias para a gente dentro da competição. Obrigadão e bom jogo aí na rodada, hein? Obrigado, amanhã tem um jogo bem complicado, um jogo contra o Camboriú, equipe muito forte, eu estou acompanhando o que vocês estavam falando ali, realmente as equipes consideradas pequenas estão muito bem preparadas dentro da competição. O Campeonato Catarinense tem um nível de equilíbrio muito grande, acho que a gente tem que estar preparado jogo a jogo para que a gente consiga bons resultados e consiga o engrandecimento do Hercílio Luz. Só antes de me despedir, vai ter o encontro dos irmãos então, não? O título não tem o irmão que joga no Cambura? Tem, o Rony. O Rony. Isso. Encontro dos irmãos. Verdade. Realmente. O encontro dos irmãos do estadual. Legal demais te receber, valeu, Raul. Conversamos com o técnico Raul Cabral, técnico do Hercílio Luz. E como a gente já fez na semana passada, né? Vamos fazer a análise da entrevista. Aquela vez foi o Fábio, agora Renato Semensati. Gostou, Renato, da entrevista, do bate-papo com o Raul Cabral? Cara, eu prefiro o estilo Raul Cabral, que fala pouco e que dentro de campo faz bastante, né? Tem treinador que fala muito, mas dentro de campo você não vê absolutamente nada. Então, não me surpreende, como falei, o trabalho. Acompanho desde a Copa Santa Catarina e quem conhece o trabalho do Raul desde os tempos de Avaí sabe que não há surpresa nenhuma. Então, Raul faz um belíssimo trabalho e é aquele treinador econômico nas palavras, mas dentro de campo o time dele é muito bem organizado.